Boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal CJC. Está começando mais um Nossa Night para todo o Brasil. E é um imenso prazer tê-los aqui mais uma vez nessa quinta-feira às 21 horas. Lembrando que temos esse encontro marcado toda quinta, então já chama aí todo mundo. Coloca sua mãe, seu pai, sua tia, sua avó, seus cachorrinhos, seu gato, todo mundo na frente da TV. E vamos porque o melhor do programa do CJC começou com o melhor apresentador, é claro. É porque só tem eu aqui também nesse programa e eu já desejo para você que fique até o final, porque hoje o programa está sensacional. E se você é daquelas pessoas que é do meio artístico, você que gosta de cantar, gosta de dançar, esse é o programa. Porque hoje vamos ter uma convidada que sabe tudo sobre isso. Vem para cá porque a nossa convidada de hoje, ela é dançarina e tem uma história marcada por superação, renúncia e propósito. Desde muito nova, a dança fez parte da sua vida, levando a experiências internacionais e grandes oportunidades no meio artístico. Mas foi através de um encontro marcante com Deus que ela entendeu que o seu maior chamado era usar o seu talento para pregar e dançar para o Senhor. Vamos receber com muito carinho Lorena Andrade, vem pra cá! E aí? Fique à vontade. Gostei da roupa, hein? Obrigada. Em sua homenagem, eu vou sair de uma forma diferente. Não faz isso. Tá podendo fazer pedido? Não faz isso nunca mais. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou, não pega mais. E aí, Lorena? E aí, parece que eu te vi ontem. Tudo bem? Hoje, Parece que nós nos vimos hoje, né? A semana toda. Será que também. é porque você todo dia senta do meu lado na redação? Vamos falar sobre isso. Galera, vamos falar sobre isso? Gente, é muito difícil, brincadeira. É muito legal trabalhar mas você tá nervosa? Calma, tá nervosa? Tô, bastante. Tá nervosa porque... Fica tranquilo, bebe água, bebe água, aguinha. Você botou Você lavou essa caneca? Você botou a caneca. Fica tranquilo, respira. Isso. Bom, não dá pra ficar calma no celular porque vai ser muito agitado. Não, aí eu também tranquilo. suo, aí não dá certo. Não, então vamos ficar tranquilos hoje, tá? Vai. Porque duas pessoas agitadas juntas não dão certo, né? Bom, a Lorena, eu falei que ela dança, além de dançarina, ó, ela é videomaker, ela é líder dos teens na igreja, ela é estudante de marketing e também ela é estagiária aqui no CJC, né? Nos programas aqui da casa, inclusive no Nossa Night. Que eu normalmente fico por trás das câmeras, né? Mas hoje me deram essa missão aqui. Fazendo as nossas mídias, as nossas fotos, né? Preparando aqui o cenário também. Por isso que eu falei, você já lavou a caneca, né? É diferente você ficar desse lado e do outro lado? É, porque, né, do lado de fora eu gosto de ver as coisas de outra forma, né? Você aqui dentro enxerga de uma forma mais, não diria engraçada, mas completa, né? Do lado de fora você vê tudo, não só o que tá acontecendo aqui dentro, mas os detalhes de cada coisa mínima. E aí, por dentro, já é mais diferente. Então, eu tô bem nervosa, mas vai dar Não, tudo fica certo. tranquila. É só fingir que ninguém tá aqui, ó. Só fingir que, fingir que ninguém tá aqui. Inclusive, da sua mãe, né? Oi, mãe. E aí, mamãe, tudo bem? Beijo, mãe. Tô na TV. Lorena, antes de começar aqui, a gente conversar um pouco sobre tudo que você faz hoje. Gostei da jaqueta, hein? Trouxe uma pra mim? Quer essa aqui? Não vou agora porque eu tô de blazer. Não, depois a gente troca. Mas eu não trouxe gostei, não, hein? mas a gente pode trocar. Gostei, muito estilosa. Muito obrigada. Você, Lorena, estuda marketing? Por que marketing? É o que você sempre quis fazer? Influência da mãe, do pai? Por quê? Então, meu sonho mesmo sempre foi fazer faculdade de educação física. Porque eu sempre fui muito do esporte. Futebol, hoje, atualmente jogo futevôlei. Futevôlei? Futevôlei. Gosto muito de futevôlei, de maltinha aí na praia. Manda bem ou perna de pau? Apesar que eu já vi você jogando. Meio cá. Então você joga bem. Dependendo do dia. Tem dia que é à noite, mas tem dia que dá certo também. Aí eu sempre fui muito do esporte, desde pequenininha eu jogava futebol. Meu pai tinha um projeto social de futebol. Legal. E aí eu jogava, era a única menina, inclusive. Eu tinha 6 anos na época. E aí amava futebol, então eu queria fazer educação física por isso. Fiz técnico em dança, né, no meu 3º ano de ensino médio. Então, isso me motivou a fazer Isso fora educação da escola? física. Não, isso na escola. Meu ensino médio foi integrado. Que legal. Eu fiz técnico em dança e me formei como atriz e bailarina, do 1º ano de ensino médio até o 3º. Que chique, hein? Pois é, ninguém diz, mas... Isso com quantos anos? Gente, quantos anos eu tinha? Hoje você deve estar com uns 18, então... Eu tenho 20. Não acredito. Eu já falo que você parecia ter uns 15, isso é bom, né? Isso é bom ou ruim? Quando eu for Vai ser velha, vai ser bom? Muito bom. Mas por enquanto, às vezes é engraçado, tipo, já fiz um trabalho que a pessoa chegou pra mim, você tem 15 anos? Aí eu, não, se eu tô trabalhando, né? Tenho 20, a pessoa, entendi. Não, esse é bom. Talvez hoje agora você vai falar, não, eu sou mais velha, tá? Mas depois, Lorena... Não, quando eu estiver na casa dos 30, vai fazer muito bem. Quando te derem menos idade, você vai gostar muito, tá? Eu não sei como é que é, mas... Quer dizer, na verdade, eu sei como é que é. Eu falo que eu sou mais novo. Então, claro que eu sei, todo mundo diz isso. Ah, com certeza.
Se falar plié, você lembra ainda? Foram anos fazendo isso, então lembro. Dizem que bailarina tem os dedos machucados. Ficava. É mesmo? Porque tem que ficar na Bastante, pontinha tem que do ficar na dedo. pontinha do pé. Gente. Tenho amigas que seguiram, tipo, profissionalmente até hoje, estão no municipal e é bem intenso. E você não quis seguir nessa vertente? No balé, não. Quando eu fiz 15 anos, eu quis mudar de vertente. Mas o balé, quando eu era pequenininha, era um grande sonho meu. Eu quero ser bailarina profissional. Aí, com 6, eu queria ser jogadora de futebol, por causa do futebol. Ih, começou a mudar. Aí, com 11, eu tive que escolher entre um ou outro. Aí, E olha os extremos, né? Não, mãe, eu posso fazer o balé ou posso jogar bola, né? Assim, muito diferente. Um rosinha e o outro, né, todo Mas seus pais, machinho. eles te apoiavam no que você queria? Ou ficava o pai no time de futebol e a mamãe querendo fazer esse balé? Então, minha mãe, o sonho dela era que eu fosse bailarina. E meu pai, o sonho dele era que eu fosse jogadora de futebol. Mas os dois me apoiavam em tudo. Então, minha mãe ia em todos os meus jogos de futebol, e meu pai também, porque ele era o treinador. E meu pai ia nas minhas apresentações de balé também, e minha mãe sempre estava em tudo também. E como é que foi crescer nesse universo artístico? É complicado? Porque você tinha que ensaiar, tinha que fazer apresentações em datas específicas. E você era muito nova também. É muito difícil, tipo, ainda mais quando você tem uma vida que você tem o meio escolar também para lidar, você tem a sua família para lidar, então você tem que saber conciliar tudo. E se você não tem uma cabeça muito boa para você conseguir lidar com isso tudo, a cabeça ela realmente entra em parafuso, porque você tem que entender, tá, esse aqui é o tempo da família, esse aqui é o tempo de estudar, que eu não, levava muito a sério. E esse aqui é o tempo de dançar, de fazer o esporte e tudo mais. Então, tinha que ser tudo muito bem dividido para você conseguir fazer tudo. Mas sempre tem um que puxa mais e você acaba, dedicando um pouco mais. Você não é filha única, não? Não, eu tenho dois irmãos. Mais velhos? Mais velhos. Tu é a caçulinha? Eu sou a mais nova, graças a Deus. Caçulinha. Minha mãe vinha me zoando às vezes. Vai ter outro filho. Eu fico, eu quero ser a mais nova. Tua caçulinha é criada o xodó do papai. Pandeló. Explica muita coisa, mamãe. Muita... Agora toda a produção você entende. Não. É o xodózinho do papai e da mamãe, tem que ser. Tá certo. E quando que você percebeu que isso ia ficar mais sério? Você foi levando isso mais pro lado profissional, a dança? Foi em que momento da sua vida, assim? Então, isso começou com 6 anos de idade. Eu mudei de balé, eu entrei num projeto social de dança. E aí comecei a fazer as apresentações e todo final de ano tinha apresentação. E aí eu falei, caramba, é realmente isso que eu quero pra minha vida. E aí eu era muito esforçada, era muito dedicada, até porque todo mundo falava que o meu perfil não era perfil de bailarina. Então isso fazia mesmo fazendo direitinho, a plié. É porque bailarina, falam que a pessoa tem que ser uma tábua reta, né? Ela tem que ser magrinha, dosar comida, tudo. E aí eu não era muito assim, né? Ainda mais comigo igual um pedreiro, né? Aí não tinha como, né? A gente vê pelos seus pratos. Que isso? Não, tô brincando assim. Brincadeira. Eu era novinha, tá? E aí era tudo muito regradinho, então me esforçava o dobro. Mas é porque eu sempre tive, desde pequenininha, a paixão pela dança. Eu dançava na igreja desde novinha também, então isso influenciou muito. E aí, com 11 anos, né, veio um coreógrafo lá da Alemanha para esse projeto coreografar um espetáculo nosso. E aí ele falou que queria uma menina para fazer um solo que ele iria montar. E aí, entre 1.500 crianças, eu fui a menina escolhida para fazer o solo. Tem tipo uma audição antes para eles verem? Então, ele foi dando as aulas e vendo cada uma, o esforço de cada uma, técnica, expressão. E aí ele me escolheu, e aí eu lembro que ficou uma guerra nessa época, porque a Lorena não tem perfil para isso, e tinha muita gente melhor, e que não sei o quê. Mas aí você foi escolhida? Fui escolhida, fiz o meu solo. Que legal. Eu lembro que na semana, para poder apresentar, eu fiquei muito nervosa. Normalmente, quando eu fico muito nervosa, qual foi do solo? Foi contemporâneo. Era difícil de entender, né? Porque eu nunca fui do inglês. Ele falava alemão, então ele ia fazendo os passos e eu ia imitando, e aí ele saía fazendo assim pra mim, tipo, sim, não. E aí eu ia, né, linguagem de sinais. E aí foi um momento muito marcante pra mim aquilo, tipo, me deixou muito feliz. E tinham professoras desse projeto que elas saíram e foram morar na Alemanha, inclusive, conseguiram trabalho nessa escola que ele dava aula. E aí eu recebi um pouco mais à frente também essa oportunidade pra ir lá, passar 20 dias fazendo um teste. Se eu fosse aprovada, eu moraria lá. Graças a Deus, eu não fui aprovada também. É mesmo? Mas se eu não fosse, eu voltaria pro Rio. Eita, mas você ficou 20 dias lá? Fiquei lá 20 dias, sem meus pais. Fui com uma amiga e com a filha da diretora. Mas aí seus pais deixaram de boa? Deixaram. Foi uma luta pra conseguir ir pra lá, né? Questão de financeiro e tudo mais. Mas meus pais me apoiaram do início ao fim pra que eu conseguisse realizar esse sonho. Porque eu via as meninas lá, tipo, trabalhando e dançando lá. E eu falava, pai, eu quero muito. Eu quero muito, quero muito. Ele, calma, Lu, no momento certo Deus vai abençoar, você vai conseguir. E aí apareceu a oportunidade pra mim.
Eu ralei muito com uma amiga minha, que também foi comigo. A gente dançou na rua, a gente fez campanha na internet, a gente fez muita coisa para poder juntar o dinheiro, porque a gente não tinha. Deve ter sido uma experiência boa. Em 20 dias na Alemanha, é muito diferente daqui? Me perdi. Entrei na loja e eu não sabia falar inglês, né? Nem eu, nem ela. Ela fazia o curso de alemão há 3 meses, mas não adiantou de nada. Porque as duas não sabiam falar nada. Não aprendeu nada alemão? Não aprendeu nada? Nada. Eu só sei falar obrigado? o nome da escola de dança, de uma estação e obrigada. O nome da escola de dança é Staatliche Ballettschule Berlin. Peraí, uma já é difícil. Eu tava rindo aqui, mas... Staatliche Ballettschule Berlin. É fácil, Staatliche Ballettschule. A estação que eu pegava para ir para a escola era Bernauer Straße. Caramba. E obrigada, ou muito obrigada, na verdade, é Dankeschön. Muito obrigada. Só isso que eu sei. Rapaz, ó... De resto, eu não sei mais nada. É Dankeschön japonês, né? Dankeschön. Dankan. Aí as pessoas falando alemão. Teve uma vez que a gente foi pra escola, a professora não pôde levar a gente, ela fez um mapa. Aí a gente se perdeu no meio do caminho. Rapaz. E tava tudo escuro, porque a gente saía tipo 5 da manhã pra poder chegar lá na escola no horário. Meu Deus. E aí a gente tentando falar com a mulher, a gente não sabia falar a língua todos os dias. Esse horário era puxado, então. Todos os dias, bem puxado. A gente ia dormir cedo e aí acordava mais cedo ainda. E aí a mulher identificou que a gente era brasileira, ligou pra um amigo que era brasileiro, que falava alemão, pra poder traduzir o que ela falava pra gente. No final das contas, era só descer a escada que a gente iria chegar, né? Mas enfim. Aí a gente se perdeu, ela quase foi atropelada porque ela escorregou no gelo. Aí teve uma cafeteria que a gente entrou, o cara perguntou se a gente ia querer algum lanche, e eu fui lá pra pegar o lanche. Só que eu queria falar com os meus pais primeiro, né? Então eu fui lá pra pegar o Wi-Fi. Aí eu cheguei lá, aí ele, vai querer comer alguma coisa? Eu não entendi e fiz assim, ó. Depois? Aí ele foi e desligou o Wi-Fi. Aí eu fui embora da loja. Ela está aqui só pra usar o Wi-Fi? Vai comer... Não vai tomar nenhum café? Tá bom. Aí caiu, eu falei, mãe... Caiu, depois eu expliquei e fui embora. Na dúvida era pra ter feito isso aqui, ó. A professora já esqueceu de buscar a gente. Já aconteceu tudo. Várias situações que vocês não... Tudo, mas foi uma experiência única. Tipo assim, viveria tudo de novo, com certeza. Mas deu ir muita pra saudade morar dos não meus iria? pais. Assim, hoje em dia, sim. É um país muito bonito, muito chique de se morar, até, tipo, tranquilo. As crianças de 6 anos, tipo, vão pra escola sozinha. É tudo muito tranquilo. Mas, na época, não. Eu vejo que se eu fosse aprovada, né, e ficasse lá, eu ficaria com uma família adotiva. E essa família adotiva, ela recebe um dinheiro do governo, que ele pode ou não usar com a criança que eles estão, né, no caso, deixando morar na sua residência. Então, acho que eu sentiria muita saudade. Ainda mais que o meu aniversário eu passei lá. Sem Wi-Fi pra falar com os pais, né? A tua mãe ia bater lá, com certeza. Eu fui com 11, voltei com 12, então meu aniversário foi pelos meus pais, tipo, com chamada, assim, eles na praia, que eles estavam de férias. E eu, tipo, viajando. Teve uma vez também que a gente foi entrar no apartamento, a porta tava congelada, né? A maçaneta. A gente não conseguia abrir. Isso aí foi uma experiência com Deus absurda. É mesmo? A gente foi pra uma outra cafeteria, a gente escreveu no tradutor. Tudo na cafeteria? Tudo cafeteria. Escreveu no tradutor, explicou a situação pro moço, ele deixou a gente entrar lá pra tentar falar com a professora. Ao invés de eu falar com a professora, eu liguei pra quem? Pro meu pai de oração, pra minha mãe, que estavam no Brasil. Como se eles fossem poder fazer alguma coisa. Aí eu liguei lá e falei, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, a gente tá trancado do lado de fora, não tem como a gente entrar, a maçaneta congelou, e a professora não tá em casa, a outra tá fazendo show e só volta amanhã. Lorena, calma, respira que eu vou orar e Deus vai dar a solução. O teu pai orou? Orou. Passou uns 20 minutos, a professora que estava fazendo o show entrou na cafeteria que a gente estava, sendo que era pra ela estar fazendo show. Aí eu fiquei assim, ué. Ela, o show terminou mais cedo e tal. Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ela, não sei, deu vontade de entrar aqui, eu entrei. Oi, Deus aí, senão você tem que dormir na porta da cafeteria. Então tá ótimo, Deus, muito obrigada. Deus honrar a fé do seu pai. Sim, e aí dali eu comecei a ter mais experiências ainda com o Senhor. Porque... E você comia o que lá? Você ia na cafeteria e não comprava. Aí, a hora do almoço, lá tem arroz, essas coisas? Tinha. A melhor comida que eu comi lá foi chili. As Chili? comidas lá, chili. É tipo a nossa carne moída aqui, só que com muito mais caldo. Entendi. Tipo, é como se fosse uma sopa de carne moída. Só comia, entendi. Tinha frango, essas coisas também, só que era mais complicadinho de fazer. Ela falando aqui da comida com saudades, né? Esse momento que você estava lá, você, depois de passar os 20 dias, você voltou para cá, continuou com a dança? Como é que isso continuou Você continuou nesse estilo, mudou? A parte profissional voltou como para você? Então, eu continuei, mas eu saí do projeto que eu estava, devido a algumas questões, e mudei de projeto. Aí eu fui para uma escola de dança mesmo, muito boa, muito conhecida. E aí lá eu entrei como bolsista, no balé até então. Sendo que como eu sempre fui muito esforçada e amei também ensinar as coisas para as pessoas, então eu fui começando a ajudar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí a minha bolsa, ela aumentou.
aumentou. E aí eu fazia balé, depois eu comecei a fazer jazz, sapateado. Legal, e aí, numa hein? apresentação de final de ano, o professor de hip hop me viu dançando e falou: por que você não faz hip hop? Aí eu, porque eu sou bolsista, e aí, né, não entra na minha podia? bolsa. Não podia. Aí ele conversou com a diretora, e aí entrou na minha bolsa também o hip hop. E aí eu comecei a me apaixonar pelas danças urbanas, que é a vertente do hip hop. E aí eu fazia tudo, dava aula junto com a diretora, porque ela gostou muito de mim, deu super bem comigo. E aí eu ajudava ela nas aulas, aí eu sentava nas aulas dela, anotava tudo. Aí teve aulas que ela não podia ir, eu dava aula no lugar dela. Legal. Então, tipo assim, foi uma experiência muito incrível tudo que eu vivi lá também. E qual que você gostou mais? Tipo, jazz, hip hop, sapateado? Eu amava tudo, né? O sapateado nem tanto, porque dava diferente, dor né? no joelho, bastante. Aquele aquele que você fica assim, isso. né? Mas Difícil, hein? o hip hop ganhou meu coração demais. E aí eu comecei a ir pra festivais também. Já ia pra festivais com o balé. Muitas experiências com Deus também, de disputar com as melhores meninas e ganhar em primeiro lugar, sendo que eu não Que tinha isso, hein? técnica nem nada pra isso. O hip hop é aquele que você tem que, tipo, desafiar, o pessoal vai na frente, a outra fica lá. Aquilo ali a gente chama de cypher, Cypher. que é batalha. Ah, Cypher ou que é batalha. diferente, né? Isso, são coisas diferentes. Mas é porque a cypher ela pode englobar qualquer tipo de dança, não necessariamente o hip hop. Ah, entendi. E aí, me apaixonei pelo hip hop, aí fui fazendo tudo. E aí, com 15 anos, veio a pandemia, né? Sim. E aí o balé começou a ser em casa. Só que imagina, música lenta, em casa, num quarto apertado, assim, dava preguiça, né? Sim. Aí eu comecei a não gostar muito, aí eu falei, mãe, não quero mais. Aí esse meu professor saiu dessa escola que ele tava e abriu o próprio estúdio. E aí ele passou a pandemia inteira mandando mensagem: Lorena, vem pra cá, quando abrir tudo, vem. Fui fazer uma aula, só que era em Botafogo, morava muito longe. Fui fazer uma aula, me apaixonei, virei bolsista lá também. E aí eu Eita. larguei a escola de dança que eu tava. Aí pulou pra outra. E pulei pra outra. Mas a diretora também da época que eu gostava muito também já tinha saído. Esse era só então... hip hop também? Ou E aí essa era voltada, mas- danças urbanas no geral. Então tinha hip hop, R&B hip hop, jazz funk, contemporâneo, rios, que é dança no Rios é salto. do Instagram, isso. Não. Rios é dança no salto. Dança tipo no estileto. Dançar, só que com salto no pé, salto alto. Ah, entendi. Isso aí. Entendi. Pensei que ela tinha que pular, um salto. Meu Deus. Entendi. Foi nessa época que você recebeu o convite para ir pro Japão, na pandemia? Foi, mas foi... Não, foi bem mais à frente. Ah, Depois que... não foi muito à frente não, na verdade. É porque veio a pandemia, né? Aí depois deu uma melhorada e depois veio essa crise de novo. Aí nessa segunda crise que veio, eu recebi a proposta para ir pro Japão. Mas eu fiquei 1 ano e pouco lá dançando, fazendo todas as aulas também. E aí, como eu me dedicava muito, os professores me chamavam para assistenciar nas aulas, às vezes substituir em aulas também. E aí eu fui crescendo nesse meio, fui começando a ficar conhecida em São Paulo também, porque dança, né, nessa questão de urbanas, São Paulo ainda é mais forte do que no Rio, mas os dois batem, tipo, quase de frente. E aí fui fazendo muitos workshops, aí fui começando a ficar conhecida nesse meio. E aí fui chamando a atenção de alguns coreógrafos de Conhecidos. cantores de secular. Ah, Isso então- tudo, eu já era cristã, porque eu sou cristã desde berço, né? Então eu sempre dancei na igreja e tudo mais, sempre fiz as coisas na igreja. Mas nessa época que eu entrei pra esse estúdio, foquei mais nas danças urbanas, Aí eu você comecei a dar uma balanceada. A galera foi vendo que você era uma boa dançarina, te fazendo convite. Isso. Aí, sem citar nomes, você foi começando a dançar com pessoas conhecidas. vamos dizer Isso, assim, com cantores bem conhecidos no meio atual até. Sim. Por que você chegou a dançar ó, de conhecido, assim, que pode falar, ô Lorena? Eu cheguei a fazer um clipe com o L7, Lennon também, né? Pode ser um desses dois nomes. Cheguei a fazer um clipe com ele, que tá no YouTube até hoje, Cantor de inclusive. trap, né? Cantor de trap, ele mesmo. E também já entrei em contato, né? No caso, entraram em contato comigo, um dos coreógrafos da Lesha também. Caramba. Mas aí não chegou aí pra frente, não. Sim. Porque teria que me emancipar pra entrar nisso e tudo mais. E aí foi uma conversa muito demorada com os meus pais, porque eu queria muito. Mas meus pais ficavam meio assim, porque o meio artístico é um meio, né, no secular, muito pesado. Que você tem que ter cabeça, que você tem que ter princípios. E ainda assim, mesmo tendo seus princípios, eles são muito fáceis de ser quebrados devido ao meio que você convive. É um meio, infelizmente, muito sujo. Então, ou você vai de cabeça nele 100%, ou você não vai. Esse foi alguns dos convites que você recebeu, Alguns, vários tiveram outros, muitos né? outros. Entendi. É porque quando tu me fala na questão de se emancipar, você teria que, com certeza, viajar e se dedicar a isso, Sim, né? teria que meio que largar a escola, né? Sim. E fazer, talvez, algo por fora. Sim. E aí viver viajando, que era um sonho, né? Dançar, viajar com a dança. Mas aí viveria mais fora de casa, longe dos meus pais, e tudo com 17 anos. Sim. Então talvez fosse uma experiência que não iria ser tão boa pra mim a longo prazo, vamos dizer Mas assim. você já estava num meio que você gostava, né? Era boa, estava sendo reconhecida, se dedicava. E por que isso te balançou? O que fez você não seguir esse caminho?
Então, quando mexe com o seu ego, né, é uma parada muito complicada. Quando muito seguidor entrando, muita curtida, muito comentário, vídeo batendo muita visualização, e aí todo mundo te elogiando, isso, de certa forma, ele cresce seu ego. Só que no Evangelho, né, Cristo, ele quebra o nosso ego. E aí eu recebi uma proposta para ir pro Japão, para poder passar 2 meses lá estudando e tudo mais, e quando eu voltasse eu ia dar aula em 2 estúdios de dança conhecidos também. E aí, nisso, mesmo esquema da primeira vez da Alemanha, uma pessoa ajudando daqui, outra pessoa ajudando dali. E aí, quando eu ia, fechou tudo devido à pandemia. Sim. Na terceira vez, falou, agora vai, passagens compradas. Nessas várias vezes comprando passagem, eu perdi muito dinheiro, mas graças a Deus o Senhor fez tudo retornar pra gente. A gente poderia entrar com um guia, né, que ficaria com a gente lá. Mas você já estava percebendo que isso era algo de Deus? Então, quando começou ainda, tipo, as coisas começarem a vai, não vai, vai, não vai, não. Porque eu tava vivendo uma frequência que eu não tava mais nem conseguindo reconhecer a voz de Deus. Porque eu ficava no estúdio de dança, tipo assim, de segunda a sexta, de 5 às 11 da noite, aula. Sim. Aí chegava na escola de manhã, eu dormia a beça na escola, não prestava atenção, então isso me prejudicava até na escola. E igreja domingo? Então, aí sábado, ensaio, domingo, festival. Então eu ia pra igreja, às vezes, quando dava prioridade à dança, dava prioridade ao festival, e o Senhor foi começando a ficar de lado. E eu tenho muito comigo que Deus, ele dá pra você algo, ele dá o dom, ele dá o talento, mas se aquilo não é usado pra ele e começa a tirar os seus olhos dele, ele também tira. Porque assim como ele pode dar, ele pode tirar. E aí eu fui começando a ver isso depois de tudo que eu passei. E aí minha mãe foi lá comigo, a gente tirou o visto, e aí faltando uns 3 a 4 dias pra eu viajar, meu visto foi negado. E aí minha mãe me ligou chorando, Lorena, seu visto foi negado. Falei, mãe, amém. Tudo bem, tudo certo, Deus sabe de tudo. E aí, se eu fosse para essa viagem do Japão, eu não iria pro retiro de carnaval. Sim. Ou seja, o retiro estava de lado, né? Deus estava realmente de lado. Aí eu falei, já que eu não vou mais viajar, eu posso ir pro retiro de carnaval. Você vai no retiro. Só que as vagas tinham acabado. E aí, nessa semana... E esse retiro foi de que igreja? Foi da Igreja da Graça. Mas de Madureira? Madureira. Ou... Ah, sim. E aí... Mas você tá... Eu estava em Madureira. Na época já você estava era em Madureira, da na Madureira? época. Sim, já estava em Madureira. E hoje você tá... Hoje agora eu tô na Penha 2, com meu pai, pastoreando lá. Com meu pai e com a minha mãe. E aí, nessa época, o pastor Michael, nessa semana, pregou sobre fé. E aí eu falei assim, fé, vou arrumar minha mala e Deus proverá. E aí arrumei minha mala, na fé mesmo. E aí, 2 dias antes do retiro, me ligaram e falaram que apareceu uma vaga. E aí eu consegui ir. E aí o retiro inteiro, Deus falou comigo, renúncia. Renúncia. Eu falei, Deus, mas renunciar o quê? Aí Deus falou, você sabe que você tem que renunciar. Deus já tava lá, já só schlep, né? Não, só vindo firme. Eu assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei assim, Senhor, tá, eu sei que é a dança, mas como é que eu vou abrir mão da coisa que eu mais amo na vida? E aí Deus me mostrou onde estava o erro. Como é que a coisa que você mais ama na sua vida é algo que é passageiro e não sou eu que te dei a própria vida, que te dei o talento, que te dei o dom? E aí aquilo acabou comigo. Você entendeu já que era Deus te dando ali um ultimato. E aí eu ainda fiquei relutando. Sabe quando Deus fala com você e você fica assim, ai Deus, deixa cair mais uma laranja da árvore. Deixa eu ver mais um sinal, né? Pra eu ter certeza, mais um sinal. Mas eu já tinha pedido 40 sinais. E aí teve uma das pessoas que veio orar por mim, que também falou renúncia, 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 renúncia. E aí chegou no último dia de acampamento, de retiro, e aí eu fui conversar com essa pessoa. Eu falei, Ingrid, então, Deus falou comigo sobre renunciar e tudo mais, mas eu tô na dúvida e tal. Ela falou, Lorena, hoje ainda tem a vigília. Vamos orar para Deus falar com você na vigília e você tenha certeza. E aí chegou na vigília e Deus falou comigo do início ao fim. Desde o primeiro louvor, oração, palavra, oração dos outros, era tudo para você ali, né? Deus falou comigo tudo. Eu lembro até o louvor que Deus falou comigo, que eu tenho guardado até hoje comigo. E aí Deus falou comigo, renúncia, renúncia, renúncia. E aí teve uma dinâmica que era escrever um sonho seu no balão e entregar esse sonho para Deus, para você abrir mão. Sim. E aí eu escrevi lá, a partir de hoje eu abro mão da dança e entrego pro Senhor. Aí eu prendi, joguei no balão e chorava que nem criança. Meu Deus, lá se foi meu maior sonho, minha vida, meu tudo. E você nem sabia como é que você ia ser dali pra frente, né? Não sabia, foi realmente fé, botando o pé e Deus, querendo que Deus ia botar o chão. E aí, chegar em casa e contar isso pros meus pais era o meu maior medo. Porque, né, dos meus 3 anos, eu estava no retiro com os meus 17, né? Aos meus 17, meus pais investiram pesado na minha carreira de dança. Então, como é que eu iria abrir mão de tudo do nada e jogar tudo pro alto do nada? 14 anos ali com a dança, né? Pois é. E aí eu saí de lá decidida. Falei, pai, meu pai queria me buscar em Madureira. Eu falei, quando eu sair daqui, a gente precisa sair pra gente conversar. Ele falou, tá bom. Parece que nesse dia aconteceu tudo. Caiu a maior chuva que já existiu no Rio de Janeiro. Todas as ruas alagaram. E meu pai no carro, Lorena, conta. Eu falei, não vou contar. Ele conta. Eu falei, eu só conto
quando eu estiver sentada numa mesa de frente pro Senhor. E aí entra numa rua, sai outra rua e sobe calçada, desce calçada. Isso e não aí foi eu consegui. você queria, não foi em casa? Você queria ir pra Não, outro porque eu queria lugar? contar pra ele primeiro. E aí, é porque eu já sabia que ele ia ficar um pouco mais tranquilo. Entendi. Aí a gente sentou no shopping e eu falei, pai, então, preciso contar pro senhor. Aí eu comecei a chorar contando. Que Deus pediu pra abrir mão da dança, porque Deus agora quer que eu pregue, que eu dance, que eu faça a obra, que eu não sei o quê. Como? Não sei, mas se Deus pedir, ele vai prover o dinheiro, ele vai prover tudo, Deus vai fazer. E aí, quando eu terminei de contar e chorar, ele falou assim, posso falar agora? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, eu já sabia. Deixou ele falar? Deixei, por incrível que pareça. Aí ele falou que já sabia que Deus já tinha colocado no coração dele que isso iria acontecer e tudo mais. E aí, quando eu cheguei em casa e contei pra minha mãe e pro meu irmão, eles ficaram meio assim no início, tipo, porque investiram muito em mim. Minha mãe acompanhou tudo, né? Todas as apresentações, comprar roupa, sapatilha, minha mãe tava em tudo, tudo, tudo. Então, foi dolorido pra ela, assim como foi pra mim. E aí, contar essa notícia para as pessoas também na internet, porque eu já trabalhava com a internet na época, foi muito difícil. Com certeza você fechou aí algumas portas de trabalho, né? Mas aí você já estava num ponto onde Deus estava pedindo, então você não... Sim, eu fechei muitas portas, na verdade, tanto na internet, né, trabalho com a internet, quanto na dança também. E aí, contei isso pra minha mãe, pro meu irmão. E aí, o clima em casa ficou meio assim durante um tempo. E aí, eu liguei pros estúdios que eu tinha aula marcada e falei que não iria dar mais aula. E todo mundo, por quê? Como assim e tal? Aí eu falei, não quero mais, não é isso que Deus tem pra mim. Cancelei as aulas. E eram aulas que eu ia receber bem, porque eram estúdios conhecidos. Cheguei pra esse meu professor que iria comigo pro Japão. Na verdade, ele foi pro Japão, porque o visto dele foi aceito. Contei pra ele por mensagem, mandei um texto enorme. Ele ficou sem entender nada até hoje. Deus, o que você está falando? Deus falou contigo? Ele é assim, ué, minha filha, o que tá acontecendo? E aí, muita gente tentou fazer eu desistir da ideia e voltar atrás. Muita gente vinha conversar com você, fala que você vai colocar a sua carreira no lixo. O pessoal falava... Outros estúdios, achando que era problema que eu tive no estúdio. Não, vem pro meu estúdio, vem não sei o quê. Não quero mais. E aí, foi um baque pra muita gente. E eu lembro que quando eu divulguei isso na internet, eu tava com 15 mil seguidores. Aí eu caí pra 10 mil seguidores. Eita. Eu perdi muito seguidor nessa época, muito. Porque muita gente... me seguia pelo meu trabalho e, tipo assim, não concordava com a minha decisão. Muita gente que até dizia ser meu amigo, minha amiga também pararam de me seguir, tipo... Me doeu muito, foi um processo muito doloroso, porque o diabo ficava toda hora também tentando me fazer desistir, me fazer voltar atrás, mas eu falei, não vou, porque se Deus pediu, eu creio que Ele vai fazer. E você ficou muito tempo, vamos dizer, sem dançar. Você parou de dançar no mundo, mas automaticamente você já foi dançar na igreja? Ficou um tempo sem fazer nada até você começar a fazer isso na igreja? Eu fiquei parada uns 2, 3 anos. Até começar a fazer na igreja? Isso, só vendo, e aí bati uma saudade assim, mas eu falava, não. Mas já era o momento, né? Isso, mas eu fiquei uns 3 anos fora. Porque depois Deus fez eu entender que o problema também é que eu estava sendo influenciada pelo ambiente. Entendi. Então você teve que se fortalecer de alguma forma, estava ali aprendendo? Eu estava fraca, então eu estava com as pessoas, não fazia o que elas faziam, mas estava num ambiente que não era para um cristão ficar, por exemplo. Sim. E aí eu entendo que, por exemplo, hoje em dia eu posso ir lá normalmente, conversar com todo mundo, ficar lá de boa, né? Porque não me influencia. Agora eu consigo influenciar o ambiente, mas antes o ambiente me afetava e me influenciava. E hoje em dia a história é diferente. Hoje em dia, quando eu vou para lá, eu já tento pregar Jesus nas minhas atitudes, ou até falar de Deus em algum momento e falar de alguma forma para poder alcançar outras pessoas também. Deus, ele, de fato, quando você confiou, e ele trouxe você para fazer o que você sabe, o dom que ele te deu exercer, tanto que hoje você faz isso na igreja, já vi você fazendo isso na igreja ao vivo, né, com cantores conhecidos, com cantores aqui da Graça. Né? Quais cantores da Graça que você já dançou? Fernandes Lima. Sim. Rafa. Rafa Music. O Israel Soares, que a gente fez uma gravação com ele uma vez aqui também. Acredito que... Acho que ele... Kelly Benigno também? Kelly Benigno. Kelly também, que a gente gravou. Com CJC também, porque voto com o Joenilson e a Julia comigo, Nobre. que eu acho que é melhor do que todos esses, Joenilson né? e Julia Nobre, porque as nossas coreografias, elas são sensacionais. As nossas, elas viralizam, filho, tá bom? E falar em coreografia, no final aqui do Nossa Night, ela falou que vai me ensinar alguns passos, porque eu já, pra quem não sabe, eu já fiz aula de dança. Dança é o lado triste do seu expressão passado, corporal, né? E consciência corporal. É o passado não leva o triste. jeito. Mas hoje a Lorena falou que vai dar um jeito, me ensinando uns passos aqui, vai terminar o Nossa Night dançando da melhor forma possível, tá? Meu Deus do céu. Lorena, além de tudo isso que você faz na questão da dança, você faz muito bem. Você também é story maker, videomaker. Como você entrou nessa área? Então, eu entrei nessa área graças ao esporte, graças ao futevôlei.
Eu joguei um torneio de futevôlei na minha arena. E aí eu ganhei em primeiro lugar nesse torneio, foi o primeiro torneio de futevôlei da vida. E aí eu não consegui ficar no mês seguinte, porque estava um pouco fraco, meu pai ele também é taxista, então estava um pouco fraco esse mês na praça, né? Sim. E aí ele não conseguiria pagar para eu ficar. Então perguntaram se eu iria renovar, eu falei que não. Aí o dono veio me mandar mensagem perguntando por quê. Aí eu falei que eu não poderia, devido a questões financeiras e tudo mais. Aí ele falou, olha, faz esse mês e aí depois a gente resolve. Eu falei, beleza. Aí eu falei, olha, eu sei gravar porque eu gravo pra igreja. Aí eu falei pra ele, posso fazer um vídeo aqui da arena e tudo mais? Porque não queria ficar naquela sensação de que tô aqui de favor. Então eu falei, eu tenho algo que eu posso agregar. E aí eu fiz o vídeo em 10 minutos. Fiz e editei. Mostrei pra ele, ele amou o vídeo. E aí ele me contratou pra ficar lá. Então aí eu jogo lá, sou atleta de lá e trabalho pra lá também. E aí comecei a fazer os vídeos pra lá e começou a me abrir outras portas para outros torneios que foram me levando a cafeterias, a eventos, aniversários. Tô ansiosa pra poder filmar algum casamento. Se você que tá me assistindo for casar, me procura. Já faz seu jabá. E aí entrei aqui também, né, como estagiária e tô trabalhando aqui como comunicação social, então faço os vídeos pra cá. E aí o Senhor foi abrindo a porteira de trabalho na minha vida, glória a Deus por isso. Foi tudo encaminhando, né? Cada coisa no seu lugar. Encaminhando, graças à faculdade de marketing, graças a Deus primeiro. E aí a faculdade de marketing que eu entrei aqui, e aí foi uma coisa ligando a outra. E hoje em dia eu tô nesse meio, correndo muito atrás de muito trabalho com essa área que eu gosto muito também, porque eu amo gravar e editar. Que legal. Como é que você concilia tudo isso hoje, né? Seu ministério, seus trabalhos, seu estágio aqui no CJC? Olha, muito difícil. Vida muito pessoal difícil. também, né? Família. É muito difícil porque é muita coisa para uma pessoa só. Às vezes eu falo que eu queria ter uma clone para poder me ajudar a fazer tudo, porque é muita coisa. Hoje em dia está sendo mais difícil ainda porque tem entrado cada vez mais demandas. Então eu tô tendo que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, futevôlei é a semana toda. Agora eu só vou, 2, 3 vezes na semana. E aí os outros dias eu deixo para outras coisas. O estágio não são tantas horas, então quando eu tô aqui eu me dedico aqui. Mas assim que eu saio, já tento agilizar algumas coisas no caminho, tipo edição de vídeo que eu tenho de trabalhos e vou adiantando no caminho. Tento literalmente fazer tudo num curto espaço de tempo. Mas às vezes tem coisas que não dá, tipo, que eu tenho programado. Hoje eu vou fazer isso. Mas alguma coisa não dá, eu tenho que abrir mão, remanejar. Então é meio complicado. Mas até a questão de ministério é tranquilo, porque, né, a maior parte é no domingo, cultos de quarta e sexta de manhã. E aí, né, tem a parte em casa também, que a vida com Deus mantém em dia. Nessa rotina louca é difícil, mas o Senhor sustenta, graças a Deus. Então não é fácil, mas a gente vai dando um jeitinho aqui, outro ali, vai acertando as coisas. E é com certeza que você gosta muito mais aqui do CJC, que é um momento que você está muito feliz, que eu percebo, né? Porque principalmente ela senta do lado do melhor funcionário dessa casa, né? Não vou citar nomes, mas se eu falo que é o melhor, vocês já sabem quem é. Eu até bebi uma água. Dividimos a mesma mesa, como é que é? Dividimos a mesma mesa. No início, gente, era tudo muito legal. Que Depois, isso, cara? Peraí, corta isso aqui. Gente, é muito divertido. Porque assim, eu falo muito. E aí ele fala mais ainda, aí até que dá certo. E o pessoal da mesa de trás que lute, né, Marcele, tadinha? Que a gente não para de falar um segundo. Mas eu me divirto muito. O Joelson é um bom companheiro de trabalho. Obrigado. Perturba muito, obrigado, muito, né? mas... A gente combinou que ia comprar um cookie pra falar assim. Perturba muito, mas eu aprendo muito também. Quando eu entrei aqui, fui uma das pessoas que mais me ajudou a entender tudo, que eu ficava muito nervosa, né? Mas me ajudou muito e aí hoje em dia eu sou muito mais tranquila. Verdade, graças ao Joelson, então muito obrigada também. E ele não tá me pagando, gente, é verdade. Eu não combinei nada, mas eu amo todos também. Aí com o tempo fui pegando mais intimidade, aí hoje em dia eu amo muito a Marciele, que foi estagiária comigo. Sei agora que não é mais. O pessoal do resto do setor vai ficar com ciúme, mas eu sei, Gabi, deixa eu falar da Gabi, senão vai dar ruim. A Gabi, que eu falo que é minha mãe aqui no trabalho, cuida muito bem de mim também. Todo mundo, a Júlia Nobre, Quaresma. Se falar o nome de todo mundo não vai dar ruim. Gente, eu amo o CJC inteiro, entendeu? É isso. Gente, ele quer falar que ele é o principal, gente. Não, mas você estava falando negócio de ego, né? Que entra no coração, então eu também tomo muito cuidado com isso, quebra né? Seu orgulho, assim, quebra o meu orgulho. Eu quero. É verdade. E você, só voltando um pouquinho naquilo que a gente estava falando, você falou que você estava no momento onde você estava ficando balançada, né? Quando você estava lá recebendo os convites, mas era um balançado de estar esfriando na igreja ou era um balançado de, bom, tô dançando aqui com o pessoal que é do mundo e tal, mas tipo, essas músicas não me incomodam, não estão me incomodando, tudo que eu tô fazendo está me incomodando, era algo assim? Eram as duas opções. Eu estava esfriando na igreja porque eu só estava indo aos domingos. De cachada, não. Longe de mim. Sim. Então, porque mesmo que eu vivia nesse meio, eu tinha muito temor também, né? Ainda assim, mesmo que eu estava distante, eu tinha o temor de, tipo assim... Tava ali.
Errado, né? Porque né, quando você é cristão, você pensa, não é que eu não vou pecar porque eu não posso, eu não vou pecar porque eu amo ao Senhor. Sim. E o que Deus tem pra mim compensa muito mais do que qualquer coisa. Só que eu tava entrando no meio de que não vou pecar, porque ainda assim eu frequento a igreja e isso é errado. Entendi. Não vou fazer porque meus pais são cristãos e isso é errado, entende? Então eu tava mais vivendo uma fase de o Deus dos pais da Lorena do que o Deus da própria Lorena. E aí no retiro que, né, virou o Deus da Lorena de verdade. Então, eu tava esfriando e aí tava frequentando os lugares, mas as músicas não me incomodavam, os palavrões não me incomodavam. Tá numa mesa que as pessoas estavam bebendo, mesmo que eu não estivesse, não me incomodava. Ver as pessoas, tipo assim, dançando algo mais sensual, não me incomodava. Pra mim, tinha virado tudo muito comum. Entendi. Sendo que não era pra ser. Você sentiu que para você estava sendo nocivo, né? Sim. Deus pediu para você abrir mão, né? Específico. Mas para outra pessoa que talvez é cristã e trabalha nesse meio, ela tem como trabalhar e não se corromper, continuar ali firme em Cristo? Tem, com certeza. Eu gosto muito desse versículo que fala em Mateus 6,33, para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas serão acrescentadas a você. Então, você pode ter o seu trabalho, porque profissão é uma coisa, mas desde que você não quebre seus princípios. Então, se você está vivendo no meio da dança, né, no secular, porque existe, por exemplo, o balé é secular também, são músicas instrumentais, mas é secular. Então, no meio da dança em geral, que não é dentro da igreja, você pode permanecer ali contanto que isso não quebre seus princípios. Sim. Porque vão chegar ofertas para você, vão chegar opções para você, mas é uma escolha sua você aceitar ou não. Então, não quebrando os seus princípios, você consegue permanecer nesse meio tranquilamente. Até que eu posso, mas se aqui fere o meu Deus, eu não vou fazer. E buscar Deus em primeiro lugar, não abandonar a sua fé, não abandonar a sua vida com Deus. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, o próprio Senhor vai te abençoar até na sua área, te prosperando mais, fazendo com que mais portas se abram, desde que você não faça do seu trabalho um Deus no seu coração, do secular um Deus no seu coração, sim, mas que você faça o Senhor o seu único Deus. E depois que você começou a deixar Deus aí te conduzir, abrir mão de algumas coisas, Deus está te dando responsabilidades, né? É verdade, você é líder de teens? Como é que é liderar teens? Gente, é muito legal. Como é que está sendo para você? Quanto tempo que você está na liderança? Eu me sinto uma adolescente no meio dos adolescentes, né? Já começa por aí. Teens a partir de? De 10 anos. De 10 a gente 14, bota... 13? Não, de 10 a 17 ainda é teen já. É mesmo? 10 a 17, mas aí 17 já começa a migrar pro JQV, pros jovens. E é lá na Penha 2? Lá na Penha 2. Eu tô como líder de teens há 3 meses? 3 meses? Tá na experiência? 4 meses, tô na experiência ainda. Já liderei jovens há um tempo atrás. Mas eu vou confessar aqui publicamente que eu gostei mais da experiência de liderar adolescente. Que é mais animado, adolescente é mais... É mais animado, você tem que se inovar toda hora, fazer dinâmicas diferentes. Mas como é que é a pregação? Tipo, sai do TikTok, é tipo isso? Sai do TikTok. Não, eu prego mesmo, confronto o pecado, faço tudo. Tem que ser, tem que ser, porque na minha cabeça o adolescente, ele tá no momento sendo formado para entrar na juventude. Tem um momento que a cabeça dele é formada. Sim. Então, se você não prepara ele agora para o que ele vai viver na escola, não confronta o pecado dele agora, os ambientes que ele anda, as músicas que ele escuta, quando ele chegar na juventude, ele vai achar que é normal. Então, tem que ser visto de agora. E aí, você tem que se inovar muito. Tá sendo uma experiência incrível. Eu tô amando, amo os meus adolescentes, amo vocês moram no meu coração. É incrível liderar adolescentes e eu falo que eu lidero os melhores adolescentes do mundo. Porque os meus são muito engraçados. Inclusive, eu batizei 2 recentemente, então tá sendo uma experiência muito incrível. Mesmo nova, assim, né? Me considero nova, né? 20 anos é uma idade ok. É uma experiência muito diferente. Eu tô muito grata ao Senhor pela responsabilidade. É uma baita responsabilidade que, espiritualmente, mas humanamente também, né? De você aconselhar, de você, ainda mais sendo nova, tem coisas que eu tenho que chegar e, pai, o que eu falo, o que eu faço? Mas tá sendo muito bom. E é muita dúvida que eles têm, né? Poxa, muita, legal, parece a Dora, gente. Pergunta tudo. Onde tá a mochila, onde tá isso? Eu fico assim, meu Deus, calma. Respira. É verdade. Ô, Lorena, vou te dar uma missão. Uma missão não, um desafio, tá? A gente já está encaminhando para o final. Está sendo bem legal aqui o nosso bate-papo. E eu queria que você, antes de deixar seus contatos, a rede social, como é que a galera faz para encontrar seus trabalhos também de storymaker, te contratar, que, né, realmente ela manda muito bem. Eu quero que você deixe uma mensagem final, talvez, para esse jovem que está nos assistindo, esse adolescente, pré-adolescente, esse teen, que talvez precisa deixar Deus conduzir, precisa abrir mão de algo, né? Qual a mensagem você deixaria para essa pessoa? Tá. Nossa, que responsabilidade. Tudo que você vai receber, seja de amizade, seja na escola, seja na faculdade, seja no seu trabalho, tudo que ofereçam para você nessa vida, nessa terra, isso passa.
Agora, o que Deus tem para você é algo eterno, é algo muito maior até do que você pode sonhar e imaginar. Então, tudo que você tiver que abrir mão pelo Senhor, pela sua vida com Deus, para que você esteja bem com Deus e que você seja um cristão de verdade, não um convencido, mas um convertido de verdade, abra mão. Perca amizades, perca lugares, perca passeios, playlist, música. Perca tudo, mas não perca o Senhor. Busque todos os dias ter no seu coração o coração de Cristo. Ter dentro de você o coração de Cristo, o amor de Cristo, a identidade de Cristo Jesus. Porque quando você tem Cristo firmado dentro de você, podem chegar propostas, podem chegar diversas coisas, mas nada te abala, porque você entende que Cristo é suficiente. Então, viva a sua vida buscando conhecer o Senhor, porque isso é algo não só para adolescente, não só para jovem, mas para adulto, para todo mundo. Gaste a sua vida aos pés do Senhor Jesus, gaste a sua vida conhecendo ao Senhor. E tudo que você tiver que abrir mão, abra mão de verdade, porque o que Deus tem para você, eu posso te afirmar com certeza, com experiência própria, que vale muito mais a pena e que é muito maior e melhor, e que Deus vai te honrar nessa sua decisão. Rapaz, que isso, e sem respirar, hein? Ó, acho que se você é do marketing, tem que vir pro jornalismo, hein? Vem pra cá. Ó, deixa aí rede social, Instagram, como é que o pessoal te encontra aí? Vamos lá, que são muitas, brincadeira. No meu Instagram pessoal é Lorena Andrade, com 3 E's, porque, gente, só Deus sabe, mas então Lorena, e aí outro A, Andrade. No TikTok, Lorena Andrade, que nem no Instagram. O de trabalho, lorena.storymaker. E aproveita e segue o meu dos meus teens também. @jqvteenspenha2. Já segue a gente lá, acompanha tudo, vai fazer uma visita no nosso culto, que vai ser uma bênção receber vocês também. E é isso. Show de bola, Lorena. Foi um prazer ter você aqui. Essa foi Lorena Andrade, diretamente aqui do CJC, dançarina, story. Mas olha só, a gente falou muito aqui de dança, dom que Deus te deu. Mas agora o desafio é o seguinte, porque isso pra você é fácil. Agora a produção vai soltar um hip hop e você vai ter que criar uma coreografia na hora e eu vou fazer contigo. Jesus. Pode levantar já, produção? Peraí, eu vou fazer contigo. Gente, ele vai tirar o blazer. Vou. Pra tu ver como é que eu tô levando o negócio a sério. Tá todo mundo filmando essa vergonha, Bora, né? Eu perguntei se ele bora. tinha certeza. Bora, Mas porque ele um tem. dos meus dons também é dança, né? Eu comecei no CJC dançando, é claro. algo fácil pra você não passar Não, muita pode fazer o que vergonha. você quer que eu repito. Tá, vem comigo. Olha lá, cadê só? Podemos? Sou na caixa, DJ! Como diz o funcionário, maestro. Aí, ó. Bora. 6, 7, 8, eu faço 1, 2 e 3 e 4, eu faço 5, 6, 7, 8, 1 e 2, vou mudar. 4 e 5, 6, contra, eu faço 1, 2, contra, Peraí. 1, 2, cruza, 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 e 1, 2, cruza, 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 1, 2, troquei de novo, e 1 e 2. Peraí, a mão também vai, mão e braço? 1 e 2, 1, troquei, eu faço 1, 2, 1, 2, 1, 2, troquei, eu faço 1, 2, 1. Peraí, vai devagar. Calma, não tem como, você bate só um pouco mais devagar. Minha perna tá doendo. Eu tô de sapato. Se eu estivesse de tênis, Esse aqui é legal. se tivesse de tênis, eu conseguiria. 1 e 2.